Salve amigos, como vocês estão? Medo. Do que você tem medo? Você tem medo de alguma coisa? Isso é uma questão muito interessante e varia de pessoa para pessoa. A gente tem que lembrar que medo é diferente de fobia. Fobia é um medo extremamente exagerado e irracional de certa coisa que pode ser literalmente tudo existente, como clorofobia, que é o medo de palhaços, ou até mesmo alguns medos menos irracionais, como claustrofobia, que é o medo de ficar em lugares apertados, ou nictofobia, que é a fobia do escuro. Esse é um assunto bem interessante e intrigante, na verdade, porque cada uma dessas fobias, por mais estranhas que pareçam, tem uma história por trás dela, mas eu vou deixar essa ideia para depois, porque nesse vídeo eu vou responder a uma pergunta que tem um tema similar. Na internet tem como achar coisas bizarras, seja um cara se fantasiando de golfinho, monstros, um animal de pelúcia sorridente, robôs e qualquer outra coisa estranha que vier na sua mente. Mas todos esses 5 elementos têm uma coisa em comum, que é a bizarrice e que o fato de todos são meio assustadores. Então, por que essas imagens são tão assustadoras? Ter medo dessas imagens ou sentir algo estranho como um desconforto ou algo do tipo é extremamente comum, mas por que isso nos deixa desconfortável? Óbvio que é somente um robô. Pode ser estranho, é claro, mas ainda assim isso é uma resposta extremamente vaga. Não faz nenhum sentido essa ou qualquer que seja outra dessas imagens te dar qualquer tipo de medo, mas ainda assim isso acontece com as pessoas. Elas sentem medo vendo isso, elas se sentem ameaçadas, têm arrepios ou qualquer outro tipo de sentimento parecido. Mas essas imagens têm relações diferentes. O que você sente vendo essa imagem é totalmente diferente do que você sente vendo essa imagem de uma assombração. É como se essas duas imagens fossem classificadas de formas diferentes. Então é aí que entra um grande fator para entendermos esse medo que temos ao olhar essa robô e ao olhar essa assombração. E de fato essas imagens se classificam como formas diferentes. A imagem da assombração, de acordo com Stephen King, se classifica como um horror, que para ele é algo inatural, como uma assombração, algo que você vê no escuro, mas não sabe o que é. Ou até mesmo alguém se transformando em um caracol. Tudo que cai dentro disso pode ser considerado como horror. Mas outro conceito importante, e que seria o outro lado da moeda, é o terror, que por outro lado é algo bem mais diferente. Terror, da forma mais simples de se explicar, é o medo da dúvida. É sentir que tem algo estranho em um lugar, mas não saber exatamente o porquê. Sentir que tem algo atrás de você e que isso está prestes a te pegar, mas quando você se vira, não tem nada ali. E basicamente é disso que nós temos medo. Ao ver a imagem do robô ou de qualquer outro tipo de imagem parecida, nós temos medo da dúvida e da vaguidade dessas imagens. Vamos voltar ao exemplo do robô. Não temos total certeza do que ele é. Na verdade, é bem claro que sabemos que isso não é algo humano, mas mesmo assim, as suas características, como a pele, os olhos, o dente, a boca e até os cabelos, são extremamente humanas e verossímeis. Então, o nosso cérebro tenta encaixar essa imagem em algum desses dois locais, humano ou robô. Mas, por mais que saibamos que isso não é humano, nosso cérebro não consegue isso e acaba originando essa dúvida. E isso origina o terror que nós sentimos. Isso não se aplica somente a robôs. Qualquer coisa ambígua tem esse poder para nos deixar assim. Como, por exemplo, o uso de máscaras. Máscaras são objetos que, dependendo do uso e do contexto, podem ser extremamente assustadoras. E qualquer máscara é assim, seja a mais inofensiva ou até mesmo a mais assustadora. Pode ter seu significado completamente mudado. Isso acontece principalmente porque ao vermos uma pessoa usando máscara, não temos uma empatia pela pessoa. A parte mais importante e que nos identifica como humanos foi tirada, essa sendo o rosto.
Sem eles, não podemos ver as expressões e principalmente as intenções das pessoas. Então, ficamos extremamente apáticos a isso, principalmente porque vai saber o que essa pessoa mascarada vai fazer. E é claro que as formas das máscaras também nos deixam com esse medo a mais. Uma máscara assustadora é assustadora e ponto. Mas uma máscara inocente, provavelmente que pode ser usada por uma criança, pode ser extremamente mais assustadora. Porque da máscara inocente, você já tem um conceito pré-estabelecido que a pessoa que usa ela não vai te fazer mal. Mas se ela fizer? E é com essas dúvidas que chegamos ao tópico principal desse vídeo, o famoso Uncanny Valley. Essa teoria se originou em 1970, quando a tecnologia estava começando a se desenvolver e a possibilidade da criação de robôs estava sendo cogitada. Com isso, o professor de robótica Masashiro Mori criou essa teoria que todos nós conhecemos. A teoria se baseia na seguinte tese: quanto mais próximo de humano algo não humano tenta ser, em certo ponto essa coisa se torna extremamente estranha e acaba fazendo um bug no nosso cérebro, que, como eu disse antes, é gerado por esse sentimento de repulsa que sentimos muitas vezes. E esse segmento em específico é chamado de Uncanny Valley, ou Vale da Estranheza. E vamos colocar em exemplos para a gente entender como isso funciona de uma forma mais prática e didática. Nesse gráfico, o eixo horizontal representa a nossa familiaridade, ou seja, se está em 0, não é parecido com o humano. E quanto mais para a direita vai, mais parecido com o humano isso fica. E o eixo vertical seria a nossa familiaridade com o que está no eixo horizontal. No início temos como exemplo robôs industriais, que são robôs nada humanos, mas que também não têm nenhum tipo de afinidade forte. Mas ao irmos mais à direita, a nossa afinidade aumenta e o realismo vai crescendo. E é nessa parte onde os robôs ficam humanoides, onde nós temos certa afinidade, mas eles são como desenhos, por um exemplo. E no topo dessa subida nós temos as caricaturas. E é nessa queda que as coisas começam a ficar estranhas. A internet está cheia de coisa uncanny, e com certeza você já deve ter visto uma coisa ou outra. O maior exemplo que eu posso citar disso são os vídeos dessas bonecas. Com certeza você já deve ter visto, e é um dos melhores exemplos que eu posso dar. Assim como qualquer outra imagem que está passando aí, causam o mesmo efeito, esse pequeno sentimento no nosso cérebro. E qualquer coisa que é mudada em um ser humano já nos causa isso. E esse sentimento se deriva por essa dualidade. Ao ver qualquer uma das imagens, nosso cérebro não entende o que fazer e não sabe como reagir. Por isso, ele entra em um conflito. Uma parte dele vai tentar reagir como se ela fosse algo ameaçador, como algo medonho e que pudesse nos colocar em perigo. Mas a outra parte simplesmente não vai reagir. Ela simplesmente não vai fazer nada. E é exatamente nesse meio termo de humano e não humano, de perigo e segurança, é nesse vale onde encontramos essa estranheza, onde nossos sentimentos de confiança, conhecimento e segurança passam a parar de funcionar. E esse é o terror da ambiguidade. Eu vou ficando por aqui e tchau.